Vamos falar sobre o setor agrícola no Brasil? Essa apresentação é sobre os módulos de 10 a 13 na apostila Objetivo 2020. Rural no Brasil. A produção agrícola é voltada principalmente para 3 polos. O primeiro é a alimentação, o segundo a produção de matéria-prima, como por exemplo o cacau, que se torna principalmente chocolate, e a exportação de produtos. É importante lembrar que a agricultura emprega 17% da nossa população economicamente ativa e representa 10% do nosso produto interno bruto, isto é, o PIB. A nossa produção é vasta e variada, principalmente pela diversificação de solos e clima. Os principais climas são o equatorial, que produz a mandioca, o arroz e o milho, e o tropical, responsável, por exemplo, pela cana-de-açúcar e algodão, fortes nomes da exportação realizada pelo Brasil. As diferenças de solo. Para entender as diferenças de solo, precisamos primeiramente defini-lo. Solo é a camada superficial da litosfera que precisa ser nutritivo e possibilitador da vegetação que a gente pretende plantar e cultivar. Um solo não necessariamente é apto para qualquer tipo de plantação. Inclusive, o solo brasileiro é completamente frágil e ácido, o que contraria essa ideia que nós temos de que tudo que se põe, colhe. Isso até que é uma verdade, mas é necessário que se entenda aqui em partes. Tudo que se planta, se colhe. Porém, se você tiver um tratamento correto da terra e usar a terra adequada. Nós temos os solos inférteis do Brasil e os férteis. Os férteis, nós temos como principais a terra roxa, que é rica em humus e ela é úmida, então é muito comum próximo a áreas supervegetadas, como florestas, e o humus geralmente é um humus produzido por matéria animal, então minhocas ainda vivas, e ela recebe uma cobertura de matéria orgânica morta de outros vegetais ou árvores. E temos também o massapé, que é um terreno mais argiloso e ele é de fácil extração da água subterrânea. Então, algumas plantas que não necessitam de tanta água podem ser plantadas ali, porque só o pouco que ela vai conseguir puxar do subsolo já é o suficiente, inclusive, para regá-la. E os principais produtos que são cultivados lá são a cana e o café, que falaremos um pouquinho mais adiante. E quanto aos solos inférteis, nós temos os aluviais e aluviais, que são formados basicamente pela decomposição de rochas pelo tempo ou pela erosão de água ou fatores climáticos. Problemas que acometem o solo, não só o brasileiro, mas como praticamente qualquer solo do mundo. Nós temos os 4 principais, que é a erosão, que é a abertura de buracos em decorrência das águas da chuva ou de correntes, rios e bicas d'água pela região. A laterização, que é quando se forma uma crosta endurecida na parte superior da terra, que impede a produção agrícola. Esse endurecimento se dá principalmente pelo excesso de hidróxido de ferro que tem nessa terra. Temos também a lixiviação, que é a perda de sais minerais e vitaminas da terra devido à circulação da água pluvial, em sua maioria, ou da própria água do subsolo. E temos também o esgotamento, que é o uso incessante da terra sem que haja um rodízio ou uma reposição de nutrientes para descansar a terra, o que acaba tornando ela infértil. Temos, por exemplo, o solo dos Estados Unidos, e não só dele, também de outros países da Europa, que acontece um rodízio, que são os conhecidos belts, responsáveis por deixar uma área descansando até que ela se torne apta para voltar à produção. Algo que nós não vemos aqui no Brasil. Então, por conta desse uso excessivo da terra, acontece o esgotamento. Problemas gerais que acometem a agricultura. A primeira é a separação desigual das terras, onde muitas pessoas possuem pouca quantidade e poucas pessoas possuem uma gama enorme de terras. A baixa variedade de transporte. A maioria do transporte brasileiro ele é feito
por caminhões em vias rodoviárias, o que dificulta muito o escoamento de produto. Nós temos, por exemplo, diversos países europeus que usam de vias fluviais e ferroviárias para fazer esse escoamento, enquanto o Brasil está majoritariamente com o transporte rodoviário, o que diminui a facilidade de transporte. E nós temos também os commodities e exportação, porque o mercado brasileiro ele está focado na exportação acima do que no abastecimento da produção interna e do mercado interno. E por fim, o desperdício e armazenamento. O Brasil possui péssimas tecnologias de silo e transporte desses grãos que são produzidos. Então, nós temos fama de ser um país que desperdiça muito por mais de produzir muito. Por ano, chega a ser igual a 30% a quantidade de safra perdida por desperdício, falha técnica ou falha de armazenamento. Em relação à divisão de terras, quase 50% dos produtores são de pequenas propriedades. Esses 50% representam apenas 2,7% das terras aptas para a agricultura. Isso significa que os pequenos proprietários não possuem espaço suficiente para cultivo, enquanto muitas outras áreas que poderiam estar sendo cultivadas são mantidas para o mercado de especulação agrícola, o que torna os microfazendeiros ociosos por não ter espaço suficiente para exercer seu ofício e terras inutilizadas por não ter pessoas que possam estar trabalhando lá, porque os fazendeiros estão excluídos desse latifúndio. Em relação à reforma agrária, criou-se um módulo rural para tentar equilibrar a quantidade de terra que cada pessoa possuiria. O módulo rural é a quantidade mínima em hectares que uma família de 4 pessoas precisa para se desenvolver socioeconomicamente. Com isso, nós tivemos uma estipulação com base em 4 fatores: local ou região onde essa fazenda estará, aproveitamento econômico que ela é capaz de proporcionar para o país ou para a região local, a dimensão e a forma da propriedade, padronizando os conceitos de latifúndio e minifúndio. Os minifúndios são imóveis com área explorável menor do que um módulo rural estabelecido pela sua região. E os latifúndios são imóveis com área entre 1 e 600 módulos rurais de dimensão. Após a proibição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz, os imigrantes que vinham para o Brasil para suprir essa necessidade de mão de obra na agricultura buscaram terras, porém não conseguiram em quantidade, gerando o lema "terra para quem trabalha", sendo um bordão da luta pela igualdade da distribuição de terras no Brasil. O principal grupo que luta atualmente pela redistribuição de terra de uma forma justa e igualitária é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enquanto a sua oposição, que é a UDR, União Democrática Ruralista, tem o apoio dos grandes latifundiários e proprietários. Na agricultura, temos basicamente 3 tipos de exploração: a intensiva, voltada para o máximo de produção possível, fazendo uso, por exemplo, de fertilizantes e plantas transgênicas selecionadas não naturalmente; a extensiva, que é a de subsistência e abastecimento local; e a de plantation, que é basicamente uma monocultura de exportação, como é o caso da soja, da cana-de-açúcar e do café. Os tipos de lavouras. Nós temos as temporárias e as permanentes. As temporárias são as produções de curto ou médio prazo, a qual gera mais de uma safra por ano, ou apenas em certas temporadas, como são os casos das plantações típicas do outono, do inverno, do verão ou da primavera, enquanto as permanentes são aquelas que duram o ano inteiro e produzem safras contínuas ao longo de toda a produção. As principais lavouras brasileiras. Temos a do café e a da cana-de-açúcar.
O café tem muito a dizer sobre a economia brasileira desde a época do Brasil colonial. Nós somos o maior produtor mundial e por mais de termos vivido algumas crises, como a quebra da Bolsa de Valores no século XIX, a nossa economia conseguiu dar a volta e esses problemas foram se contornando. É importante lembrar também que o café, pelo fato de também ser produzido no sul e sudeste do país, como é o caso do Paraná e de São Paulo, ampliou a linha férrea, o que é algo muito bom, que são transportados não exclusivamente por caminhões, pela linha rodoviária. Dessa forma, temos, por exemplo, a linha Santos-Jundiaí e a linha de Campinas, que são super importantes para o escoamento desse produto. Temos também a cana-de-açúcar, produzida majoritariamente no nordeste do Brasil e na região litorânea, estava ligada anteriormente ao melaço e ao açúcar. Porém, na atualidade, essa produção vem mudando o foco, tendo como um dos principais produtos a produção de um diesel não fóssil e renovável, no caso, o etanol. Aqui nós temos um canavial e um cafezal. E é isso. Muito obrigado pela atenção.